Graça e paz, né, a todos, né, que estão assistindo hoje a nossa aula sobre as mulheres maravilhosas, né, e mulheres realmente extraordinárias. E hoje nós vamos falar sobre a mulher samaritana. Talvez alguns, né, até professor, possa pensar assim, mas o que será que ela tem de extraordinário, né? Então nós vamos procurar ver um pouco da história dela e perceber que algumas atitudes que ela teve já revelava uma busca que ela tinha para com Deus, para com o Messias, enfim, né? Pastor, essa semana eu li um texto do John MacArthur, né, que o senhor me enviou. Sim. E lá ele tem muitas considerações novas sobre essa personagem. Certo. Né? Uhum. De todas as mulheres aqui, essa mulher já tem uma característica, pastor. Ela não tem um nome, né? Não. As demais todas têm um nome. Então, ela é assim, é uma característica, né? Sim, sim. Mas antes vamos colocar o contexto, né? Mulher samaritana nos remete aos samaritanos. Sim, né? sim. Quem eram os samaritanos, né? Então, nós sabemos que após o reinado de Salomão, né, o seu reino se dividiu, o reino sul, o reino norte. Uhum. Né? E o reino norte foi levado pelos assírios no ano 722 a.C. Certo. Né? Inclusive, esse povo que foi levado pelos assírios perdeu a identidade, ele não retornou mais. Diferente do reino sul, que depois foi levado pelos babilônios, que retornaram depois, né? Quando os persas já estavam dominando aquela região. Então, quando o reino norte foi levado, ficaram algumas pessoas, mas ficaram aquelas pessoas menos favorecidas, né, que sobreviveram ao massacre imposto pelos assírios. E aquelas pessoas que ficaram ali foram perdendo a identidade com a religião judaica. Eles acabaram se casando com pessoas idólatras que viviam naquela região. Então, na verdade, já nos tempos de Jesus, os samaritanos representavam, assim, né, uma seita do judaísmo. Eles tinham se desviado muito, né, e havia um sincretismo religioso também. Né, de tal modo que os judeus evitavam passar por aquela região. Né? Eu acho que isso é uma característica. Então, para nós entendermos esse diálogo, nós temos que entender, então, primeiro, os judeus consideravam os samaritanos impuros. Certo. Segundo, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Eu vejo que naquele contexto havia até um certo risco de vida de passar por ali. Porque se você pegar o mapa de Jerusalém para a Galileia, Samaria fica no meio do caminho. E nós sabemos, então, que geralmente o judeu, para fazer esse itinerário, ele pegava ali, contornava, pegava ali do lado mais ocidental, né, do Rio Jordão, passava pela região de Decápolis, e depois ele era um trajeto mais longo, mas evitava-se de passar pela Samaria. Eu vejo que havia dois motivos. O primeiro era o próprio risco de vida, até que haveria ali, uma hostilidade. E o segundo é que eles consideravam os samaritanos um agente de segunda categoria. Era assim que o judeu via um samaritano. Então, é importante nós sabermos esse contexto. Né? E ainda que antes de Jesus falar com a mulher, nós temos que entender que os judeus tinham por hábito não falar com mulheres em público. Né? Nem com a mulher dele, quanto mais com a mulher estranha. Né? E aí, quando eu vejo, pastor, já aqui, esta passagem sobre o ponto de vista desta mulher, eu fico imaginando o seguinte, né? Ela está indo pegar água no poço, é aqui que começa a nossa história. Né? E nós sabemos que a hora equivale ao nosso tempo ao meio-dia. E é a hora que o sol lá naquela região está a pico, é o pior horário, é o horário que ninguém vai pegar água no poço. É o momento de um calor intenso, né? Então, essa mulher, né, já pelo horário em que ela vai pegar água no poço, eu já vejo assim que ela tem o perfil de alguém que não quer se encontrar com ninguém. Certo. E tem alguns, no caso, né, até o John MacArthur, no seu livro lá, 12 Mulheres, né, Extraordinárias, ele coloca que provavelmente havia outras fontes mais perto, né, de Sicar lá, mas essa ficava quase a 1 quilômetro, né, de distância em relação à aldeia lá, ao vilarejo onde essa mulher morava. Então, pressupõe, né, porque geralmente vinham buscar de manhã essa água, né? E ela não, ela vem num horário, vamos usar essa expressão, alternativo, um horário que ela pressupunha que não haveria ninguém lá, né? E aí nós vamos depois ver talvez alguns motivos disso, né? Só que ela, nesse dia, ela errou porque Jesus estava lá. É interessante, pastor, que João 4, capítulo 4, né? Onde está essa passagem, começa assim: e era-lhe necessário passar por Samaria. Né? Eu entendo assim, na verdade não era necessário, o bom senso diria assim, olha,
O bom senso diz, contorne Samaria. Então, esse necessário aqui, eu entendo aqui que é a obra de Jesus Cristo. Quer dizer, é necessário se encontrar com aquela mulher, é necessário fazer aquele trabalho em Samaria. Sim, porque assim, até depois, quando, né, isso lá em Atos, né, quando o Senhor fala para pregar o Evangelho, né, em Jerusalém, Samaria, em toda a Judéia, enfim, então você vê assim que Jesus ele está demonstrando que ele veio para todos. Para né? todos. Ele primeiro vem para os judeus, mas ele vem também para os gentios, vem para aqueles que estão fora, vamos dizer assim. Ou a meio caminho. Os samaritanos estavam a meio caminho. Sim, Eles, por exemplo, sim. assim, o Pentateuco, né, era um ponto em comum que eles tinham. Sim, sim, E também eles tinham a esperança de um Cristo, como a própria mulher samaritana vai mostrar, que aquela expectativa, né, do Sim, Messias, sim, eles sim. tinham também. Porque tem lá, né, professor, que o próprio João depois, né, vai descrever isso no capítulo 3 ali, fala assim, que Deus amou o mundo de tal maneira. Então, esse mundo são pessoas. Né? Então, Deus amou tanto lá de Samaria tal. Paulo depois vai dizer, né, que ele derruba a parede de separação, porque havia uma parede de separação racial, uma questão religiosa, né? Tanto é como o senhor colocou, né, alguns judeus preferiam, vamos dizer assim, ao invés de cortar por Samaria, vamos supor, né, só para o pessoal entender, que levava 20 quilômetros de Jerusalém para outro lugar, eles preferiam andar 50, 60, né, um caminho mais longo para não passar ali. Então, talvez esse necessário aqui entenda como é necessário que a palavra chegue a todas as pessoas. Eu entendo isso, porque pastor. todas as pessoas são alvos do amor de Deus. E a mulher aí de Samaria, né, que foi ao poço, ela também era alvo e foi por ela que Jesus morreu na cruz. Né? O 5 diz assim, João 4, versículo 5. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade, que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Eu quero parar aqui, pastor, e fazer um comentário. Há todo um histórico em relação a este local também. Não é Sim. apenas a hora, mas o local. Sim, né? sim. Há várias passagens do Antigo Testamento que citam esse poço que foi comprado por Jacó. Ali foi trazido os ossos de José quando eles vieram do Egito, que foi também enterrado ali. Sim. Então, há todo um histórico naquele lugar. Então, não é apenas a hora, né? A hora do sol a pico, mas também um local, né, que há toda uma história ali, então. Né? E é interessante aqui, né, que eu imagino assim, essa mulher não está querendo encontrar ninguém. E um samaritano, provavelmente eles identificavam o judeu pelos trajes. Sim, a roupa diferente. Né? Então, essa mulher está indo lá, e de repente, quer dizer, além dela encontrar alguém que ela não queria, né, talvez uma pessoa do sexo masculino, pesaria até mais naquele contexto, sim. ainda por cima, eu falo, puxa, mas o cara é judeu ainda, o que ele está fazendo aqui? E talvez né? talvez houvesse uma diferença, vamos usar o sotaque diferente, né? Isso. Mas eu acredito que quando ela já viu Jesus, né, Ela percebe, pelo né? próprio traço, né, Uhum. né? E aí o texto diz assim, né, ainda no 6, né, Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte, e era quase a hora sexta, que era quase meio-dia. Sim, sim. Veio uma mulher samaritana tirar água. E aí o que é mais interessante é que Jesus puxa a conversa, eu acho que ela já ficou surpresa de ver, porque não era comum ver judeus, os judeus não tinham o hábito de passar por ali. Sim, então, sim. aí, quer dizer, aí eu imagino assim que ela levou um choque, quer dizer, ele puxou a conversa, porque se dá-me de beber, né? E aqui, na verdade, ela deveria saber, os judeus consideravam os samaritanos impuros, então Sim. ela teria que dar do cântaro dela. E para um judeu isso não era inaceitável. Isso, né? tomar no mesmo copo, né? Isso. Era uma coisa... Mas é interessante, talvez a surpresa dela, professor, é lógico, como ela era provavelmente, né, uma pessoa que era rejeitada até pelos seus ali, né, pela vida pregressa que ela tinha, a gente percebe que ela estranha. Talvez, quem sabe, fazia tempo que alguém não se dirigia a ela, né? Ou seja, e ela estranha aquilo, né? E, de certa forma, até, quer dizer, talvez ela se sente mais humana, né? Diante desse... Alguém conversando com ela. Isso, dando atenção, né? Isso. Agora, o que eu acho interessante aqui, pastor, parece um detalhe, mas o versículo 8 diz assim, porque os seus discípulos tinham ido na cidade comprar comida. Eu aqui entendo assim a minha interpretação. Jesus sabia que os discípulos iriam se escandalizar, Sim.
daquele diálogo, né, do fato de se dirigir a uma mulher samaritana, de pedir água, de tomar água no cântaro dela. Sim. Então eu entendo aqui que Jesus mandou, disse, olha, vão lá comprar uma comida. Quer dizer, eu acho que esse é uma estratégia até de Jesus para poder, né, conversar com ela, porque eu imagino que seus discípulos em volta ali, se eles ouvem eles não estão preparados para esse diálogo. Eu entendo assim. Tanto é que depois lá, né, eles falaram, Jesus, você não está com fome e tal. Então, mas é interessante que quando Jesus pede para que eles também vão comprar comida, enfim, até o John MacArthur coloca, né, professor? Eles vão nas aldeias dos samaritanos, quer dizer, eles vão ter que dialogar com o samaritano, negociar com o samaritano, quer dizer, é uma coisa que judeu não faria. Isso. É assim, aquele judeu puro, enfim, e tal. Né? Então, Jesus também está dando uma aula para os discípulos, né, que eles precisam se dirigir a todas as pessoas através, né, da pregação, através do amor, através da graça que eles receberam, né? Bom, aqui então, no versículo 9, a gente vê aqui que a reação da mulher samaritana é uma reação normal, né? Ela vai dizer assim no 9, né? Como sendo tu, judeu, me pedes de beber a mim, que sou samaritana? Aí há um comentário de parênteses, né? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Né? Então o autor dá uma explicação. Né? Então é interessante, a gente percebe aqui que na verdade Jesus quis puxar a conversa, né? E essa mulher, ela é direta. Aí eu acho que ela tem uma qualidade, me lembra um pouco Maria, mãe de Jesus. É aquele tipo da pessoa que é direta, fala o que pensa, né? E realmente aqui ele vai, pô, o que está acontecendo aqui? É um judeu, está aqui, já é um negócio estranho. Aí ele pede água para mim, quer dizer, vem puxar conversa comigo, já quebrou outra regra, né? Então Jesus aqui, na verdade, está quebrando todas as regras, né? Eu diria todos os preconceitos, não é regra? Isso é preconceito, na verdade. Toda essa... É interessante, hoje essas questões que nós falamos de preconceitos e tal, Jesus, desde aquela época, né, que ele veio para isso, para quebrar preconceitos, para unir corações, para abrir as mentes das pessoas, né, para que todos pudessem realmente se entender e se perceber como aqueles que foram criados por Deus, né? Bom, aí o diálogo continua. Aliás, pastor, esse é o diálogo mais longo que nós temos na Bíblia de Jesus com uma pessoa, é com essa mulher samaritana, né? Então no 10 diz assim, Jesus respondeu e disse, se tu conheceres o dom de Deus, e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele daria água viva, né? Então Jesus, na verdade, a gente né, apresenta para ela aqui, que na verdade a água foi só para puxar a conversa e o assunto vai girar em torno de água, né? Porque estão no poço, né? Então eu vejo aqui que Jesus já começa a trazer a sua mensagem para aquela mulher. E é interessante, né, professor? Como foi comentado, né? Quando a gente procurou estudar um pouco mais, e perceber, talvez assim, com outras lentes, né, o texto da mulher samaritana, como o senhor colocou, né, são 42 versículos dessa história. Quer dizer, é uma história, uma das mais longas histórias que nós temos ali, né, nos evangelhos, né? E outra coisa também, aqui Jesus explicitamente ele vai se revelar a essa mulher, ele vai se mostrar a esta mulher. Né? Então, aqui ele começa dizendo, né, para ela assim que, de certa forma, não, eu sou o Messias, né? E eu tenho água, eu tenho... ou seja, o que ele está ali, de certa maneira, ele está dizendo para ela assim, olha, o meu objetivo de estar aqui não é água, não é alguma disputa com o samaritano, né? Ele veio para se revelar a ela. Né? É isso, né? Bom, então, aqui no versículo, a gente percebe assim, que essa mulher é muito pé no chão, né? Ela ainda não está entendendo a mensagem, porque no 11 ela diz assim para Jesus, Senhor, tu não tens como tirar água, e o poço é fundo. Onde tens a água viva, né? Ela é pé no chão, diga assim, ela ainda está no racional. Vamos dizer assim. É interessante, porque assim, até num outro estudo, né, que a gente tem lá de Nicodemos, né, quando Jesus usa também analogias, né, para tentar explicar as coisas. Por exemplo, no caso de Nicodemos, professor, Jesus fala assim, olha, você tem que nascer de novo, né? E ele utiliza a expressão, mas Senhor, como que eu posso nascer de novo se eu sou velho? Né?
Algumas pessoas pensam que talvez ele não entendeu, mas é o seguinte, como Jesus está falando de uma forma simbólica, Nicodemos também está falando de uma maneira simbólica. E aí que está essa mulher também, né, quando ela fala assim, né, o senhor não tem com que tirar água do poço. Então, como que o senhor vai me dar água viva? Quer dizer, de onde vai sair essa água? Ela tá entendendo que Jesus está falando de uma coisa talvez diferente daquela água física. Porque, assim, ela reconhece, por exemplo, o poço tinha mais ou menos 30... Era fundo os poços. 30 metros, mais ou menos, de profundidade. Já as pessoas, elas andavam, né, vamos dizer assim, na viagem, já preparada, tipo era um baldinho lá, feito de couro, uma cordinha e tal. Eles já eram preparados, né, para isso, para que quando eles estivessem viajando, se encontrasse um poço parecido com esse, eles já tinham recurso para tirar. A mulher vê Jesus sentado, ele não tem lá esse apetrecho aí para tirar água do poço, e ela fala, mas que água é essa? Né? Então ela está questionando, né? Que água é essa que você vai oferecer? Jesus aqui no 13 ele reforça, porque Jesus vai dizer assim para ela, ó, qualquer que beber dessa água tornará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. É interessante que Jesus usa aqui uma linguagem altamente elevada para uma pessoa que ele nunca viu, né? Uma samaritana. Então, é incrível isso, né, pastor? Aí que entra, talvez, professor, a ideia dessa mulher ser uma mulher maravilhosa, porque apesar de todas os percalços da vida dela, ela tinha uma expectativa de se encontrar com Deus. Apesar, ela reconhece seu pecado, ela reconhece suas fragilidades, mas há uma coisa inerente no coração dela em relação ao Messias, em relação a Deus. Então ela começa a perceber que aquele que está falando com ela é totalmente diferente dos religiosos que, provavelmente, religiosos que tinham em Samaria ou religiosos que tinham ali em Jerusalém, o falar dele era totalmente diferente. E isso, ela foi atraída por esse falar, né? E ela aceita a mensagem de Jesus, porque no 15, versículo 15, nós temos assim, a mulher, disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água, para que não tenha mais sede, e não venha aqui tirá-lo. Ou seja, ela é receptiva à mensagem. Esse é um aspecto muito importante, você ser receptivo à mensagem de Jesus. Sim, e ela percebe também, professor, se a gente analisar, ela quer essa água porque, através desta água, vai ser tirada a vergonha dela. Porque ela estava ali, ela ia naquele horário, meio-dia, tirar água, mas é por quê? Porque ela tinha vergonha. Talvez assim, a gente olha assim e fala, não, mas é uma mulher promíscua, mas quem sabe era uma mulher que foi usada, uma mulher que não foi amada adequadamente, e ela estava em busca desse amor, em busca da paz, em busca da alegria. Então ela fala, Senhor, se tem esse tipo de água, se isso pode trazer para o meu coração uma satisfação, então eu quero essa água para mim. Por quê? Porque aí vai tirar a minha vergonha, eu não vou precisar estar vindo aqui. E quem sabe ela falou assim, de repente eu encontro um relacionamento saudável, um relacionamento genuíno, um relacionamento segundo o coração de Deus. Né? Eu vejo aqui, pastor, nessa mulher, daqui a pouquinho vai falar que ela teve 5 maridos, né? Mas eu não vejo ela como uma mulher promíscua, eu vejo uma mulher que está procurando e não consegue se acertar. Eu vejo isto nela. E Jesus conhece a vida dela, conhece o íntimo dela, digamos assim. Né? E Jesus, de uma maneira, eu acho assim, o nosso foco é a mulher, mas Jesus realmente ele usa uma técnica aqui para entrar assim, naquela parte que precisa ser resolvida, muito, muito, muito inteligente, porque Jesus diz assim no 16, vai e chama o teu marido e vem cá. Quer dizer, ele, de uma forma bem delicada, ele tocou no ponto do problema dela, né? Chama teu marido. Porque ela fala assim, olha, eu quero dessa água. Então Jesus falou, não, tudo bem. Quer dizer, dá a entender isso. Jesus falou, não, tudo bem, eu vou te dar a água, então vou fazer o seguinte, né? Você vai,
e chama o teu marido, vem cá, quer dizer, eu vou abençoar vocês dois, né? Aí é interessante que ela diz uma meia-verdade aqui no 17, né? Eu imagino que ela ficou tocou no calo dela, assim, né, delicadamente. Ela diz assim no 17, não tenho marido. Na verdade, ela não mentiu, mas ela não contou toda a história. Não, mas na verdade, assim, aí é que entra a interpretação, professor, né? Porque se ela fala assim, eu não tenho, quer dizer, ela está admitindo que aquele que está com ela não é o marido dela. Quer dizer, fica implícito. ela está sendo sincera. Ela chegou até onde podia. Porque ela poderia falar assim, não, eu sou mais ou menos casada, eu tenho um namorado. Ou ela vai dizer, olha, meu amigo, você não tem nada a ver com a minha vida pessoal. Tal, né? Mas aí, porque Jesus ele vai elogiá-la. Exatamente. O que eu acho interessante aqui é a forma como Jesus aborda. Porque Jesus podia já ter passado um pito nela, né? Mas ele, veja bem, ele valoriza aquilo que ela falou, né? Porque ele diz assim, dissestes bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos e o que agora tem não é teu marido. Isso dissestes com verdade. Ou seja, em vez dele ele valoriza aquilo. Sim, ele falou, você está sendo sincera. Ele valoriza. Você não está escondendo. Isso. Falou, não tenho, né? Porque não era marido dela. E Jesus falou assim, olha, você está sendo sincera. Ele percebeu essa sinceridade no coração dela. Porque ela poderia ter feito um jogo de palavras, enfim, né? Para tentar dizer, não, eu sou mais ou menos casada e tal, eu tenho uma união estável. Eu acho que se ela fosse promíscua, ela fala assim, olha, é o seguinte, eu estou no quinto marido, esse marido, se você quiser casar comigo aí, entra na fila. Mas a gente percebe que ela fica constrangida. Então, quer dizer, ela tem os valores dela. Né? Então, às vezes tem que separar. A gente às vezes julga a pessoa e não conhece não conhece a história. Não conhece a história. Né? Porque muitas vezes, assim, já daquele tempo, nós podemos dizer assim, de repente, quantos relacionamentos dessa mulher foram abusivos, quantas vezes ela não foi valorizada como mulher, quantas vezes talvez as pessoas a depreciaram, a rejeitaram, enfim, né? E ela, como a gente falou, né? Todo ser humano busca um encontro, uma felicidade, uma alegria, né? E, infelizmente, ela buscou em fontes erradas, né? No versículo 19, né, ela vai então, né, quer dizer, assim, é como se ela estivesse fugindo um pouco do assunto também, porque ela diz assim, Senhor, vejo que és profeta. Né? Então, é como se ela estivesse fugindo, mas ao mesmo tempo que ela está fugindo do assunto, ela está mantendo o diálogo, né? E reconhece que ele, olha, esse judeu aí, não sei quem ele é, mas ele é diferente. Né? Ele conhece, ele não é daqui, ele conhece, ele sabe tudo sobre mim. Então, a questão do profeta aqui é porque foi revelado. Ela entende que está sendo revelado o que está no interior do coração dela. Coisas que talvez ela teria até vergonha de mencionar, essa questão, essa história. Né? Porque quando a gente tem uma situação, professor, muitas vezes até o falar é constrangedor. Né? Então, aí Jesus traz à tona, né, ou revela as intenções do coração dela, e ela então utiliza essa expressão, realmente, olha, eu vejo que és profeta, isso que você está tendo é uma revelação, e está trazendo à tona realmente coisas que me machucam, coisas que fazem parte da minha história e eu não gostaria. Então, para ela talvez foi até um alívio, né, essa situação, né, de Jesus revelando essa história, né? A continuidade do diálogo mostra que ela conhecia a religião, conhecia os valores, porque ela continua assim a partir do 20. Nossos pais adoraram neste monte, e vós dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. Então aqui ela entra também numa questão que havia uma disputa entre samaritano e judeus. Para o samaritano, o lugar sagrado era o Monte Gerizim. Sim. Para os judeus era Jerusalém. Então ela entra nessa questão. Sim. E Jesus vai falar para ela aqui, eu acho bacana, que diz, olha, não é o local, esse acho que é o grande ensinamento aqui, não é o local que você adora, mas a quem você adora, em que espírito você adora. É o que vem aqui, porque Jesus diz assim, mulher, crê que a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não sabeis, nós adoramos o que sabemos, porque a salvação vem dos judeus. Nessa disputa aqui também, Jesus não se preocupe em agradar, não. Olha, nessa questão aqui de qual é o local de adoração, nós estamos certos e estão errados. Então, Jesus aqui também falou a verdade para ela. Né? Porque assim, né, professor, essa separação do judeu samaritano já era algo, né, como a gente já mencionou,
muito antigo, né? E até assim, quando houve a restauração lá dos muros, né, de Jerusalém, lá Neemias, tal, com Neemias, Esdras, um dos filhos do sacerdote havia casado, né, com uma moça que era de Samaria. Quer dizer, ali já começa uma rivalidade. Também a gente não sabe os motivos, né, que levaram, por exemplo, Neemias não aceitar a ajuda, né, dos samaritanos na época, porque eles já tinham umas rusgas lá, enfim, né? Então, a partir daquele momento, eles decidiram, falaram, vamos fazer um templo alternativo, né, em Samaria, vamos fazer algo. Mas assim, no primeiro momento, a ideia dos dois é buscar Yahvé, é buscar o mesmo Deus. E no tempo de Neemias tinha o Sambalat lá, que era, né, a briga era com o Sambalat, que era o samaritano. Isso, então um dos sacerdotes casou, um dos filhos do sacerdote casou com a filha do Sambalat. Quer dizer, e aí começam essas rusgas, né? Então, aí que vem, né, professor, a ideia de Jesus, ao encontro dessa mulher, demonstrar isso, né, que as pessoas são mais importantes do que coisas. O passado, né? Porque lá em 150 a.C., o João Hircano lá destruiu o altar deles. Então, havia guerras, brigas. Sim. Então, o negócio era passar longe daquele... Não, aí Jesus vem assim, olha... Jesus chega... se há um desejo de adoração, essa adoração começa no coração. Isso. Não numa questão geográfica. Exatamente. Não, vamos dizer assim, por questões de rituais, porque é ritual A, ou B, ou C. Não, a verdadeira adoração é quando você tem esse encontro com Deus, o Deus genuíno, verdadeiro, e aí então extrapola essa questão geográfica, extrapola a questão ritualística, dogmática, enfim, e você passa a adorar em espírito e em verdade. Eu vou ler o 23 e 24 aqui, pastor, que é o que o senhor já falou, mas que Jesus diz aqui. Jesus diz assim para ela: mas a hora vem e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura tais que assim o adorem. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Sim. Ele está aqui para mim, pastor, profetizando Pentecoste, que depois de Pentecostes, essa água está a jorrar para todo mundo, está ao acesso de todos aí. É Pentecostes. Com certeza. Então, aí, porque anteriormente, Jesus ele vai chamar a atenção dela, aí, no 22, né? Jesus ele é bem claro, né? Bem enfático. Ele fala assim, ó, vocês adoram o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Então, ele deixa bem claro, né, que a salvação, ele como judeu, nascido ali, enfim, a salvação, desde as profecias de Abraão, Isaac e Jacó, desde a formação da nação, né, isso já estava escrito. Então, Jesus fala assim, o que está escrito vai ser cumprido. Né? Mas, assim, para adorar ao Senhor, né, que é o nosso culto racional, eu preciso conhecer, entender quem é Deus, entender que a salvação vem através dele, né? Porque hoje, muitas vezes, nós adoramos também sem conhecimento. Isso. Né? Assim como a mulher samaritana e os samaritanos ali, né, estavam adorando, mas de maneira errada. Então, é uma das coisas, professor, que nós, nessa mulher maravilhosa, nós aprendemos isso, né? Que aí ela está disposta a mudar a forma dela, entender Deus, para que ela possa adorar em espírito e verdade. Porque, muitas vezes, né, professor, eu sei que me delongo nessa parte, que muitas vezes nós nos fechamos, não, é assim, é assado, é frito, e não nos abrimos para o novo de Deus. O novo de Deus. Então essa mulher é maravilhosa porque ela se abre para o novo de Deus que está em Jesus. Eu vejo essa mulher assim, alguém que está procurando mudar a vida, alguém que está procurando encontrar algo novo, né? Sim. E ela vai dizer aqui no versículo 25, eu sei que o Messias, que se chama Cristo, vem, e quando ele vier, nos anunciará tudo. Ou seja, ela tem um conhecimento. Sim, eles têm uma expectativa do Messias. E então, por isso que Jesus fala assim, não, eu sou o Messias. É o 26, ó. Aqui, inclusive, né, o que eu acho interessante é que é a primeira vez que Jesus se revela, né? De maneira explícita. É isso. Ele diz assim, ó, eu sou,
eu que falo contigo. Sim, né? Ele sim. só vai fazer isso de novo lá com o Caifás, lá no julgamento. Sim. De uma forma tão explícita como aparece aqui para essa mulher. Certo. Então, ele fala assim, olha, para a mulher, ó, eu sou o Messias. Eu que estou falando com você. Então, ele se revela, ele se mostra. Quer dizer, ele não houve uma transfiguração lá, como no Monte da Transfiguração e tal, mas, porque no Monte da Transfiguração, Deus, né, vem e fala, né, ele, olha, este é meu filho amado, a ele ouvi. Né? Aqui não houve uma transfiguração, mas a mulher começa a dar atenção ao falar de Jesus. Aqui, pastor, é interessante, né, que, dando continuidade a essa passagem, né, aí no 27, assim, e nisso vieram seus discípulos e maravilharam-se que estivesse falando com uma mulher. Né? Todavia, nenhum lhes disse. Que perguntas, porque falas com ela? Então os discípulos retornam, né? Mas o ponto-chave aqui é o 28, que diz assim, deixou, pois, a mulher o seu cântaro. Para mim aqui, pastor, é assim, quer dizer, o centro da atividade dela era ir buscar água. Ela largou o cântaro lá. E para mim aqui, agora ela já se torna a mulher maravilhosa. Porque já começou a transbordar nela o efeito, aquela água viva, Sim. na verdade, já encheu o coração dela. E acontece algo, né? Quando alguém conhece a Jesus. É uma alegria tão grande que você tem que contar para alguém, não dá para segurar. Quer dizer, ela larga o cântaro e corre para a cidade. Quem sabe lá que ela se encontrou com pessoas que nem gostavam dela, que nem queriam falar com ela. E ela se torna aqui, pastor, uma evangelizadora. Né? Ou seja, quer dizer, ela tem. Por isso que a palavra evangelho é boas novas. Ela chega lá na cidade de Sicar e fala: gente, olha, aconteceu algo maravilhoso. Eu conheci um homem lá na fonte, né, onde nós pegamos água, e ele falou tudo sobre mim. Ele sabe tudo sobre mim. Certo. Ele é o Cristo. Né? Então, ela foi, assim, ela aceitou aquela revelação que quantos negaram? Sim. Né? Quantas pessoas importantes, sacerdotes, saduceus, fariseus, negaram. Sim, e aquela sim. mulher tão simples recebe com alegria e ela se torna o quê? Uma evangelista, porque ela, né? E ela regimenta, quer dizer, ela traz as pessoas da cidade até a fonte para conhecer aquele, né? Que então, Jesus. ela é uma mulher maravilhosa, né, professor, nesse sentido, porque ela se deixou tocar pelas palavras de Jesus, aceitou a palavra de Jesus, e depois, mesmo, talvez assim, com ainda um sentimento de que ela poderia ser rejeitada, ela vai e prega para aquelas pessoas, ali na sua vila, na sua localidade, e é interessante que muitos se convertem, né? É o 39, pastor. Olha, você já deu spoiler aqui, porque eu ia ler, ó. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da mulher que testificou. Né? O ministério de Jesus, depois de Jerusalém, era Samaria, porque lá em Atos 1:8, inclusive, ele diz assim, recebereis poder, né? E sereis minhas testemunhas em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. Na verdade, eles foram para Samaria porque foram empurrados, houve perseguição em Jerusalém. E aqui, pastor, eu vejo como é que a obra de Deus é maravilhosa, né? Eles foram perseguidos em Jerusalém, lá no livro de Atos, e correram para Samaria, parte deles. E lá, com certeza, eles foram acolhidos. Alguém falou, olha, lá em Sicar, nós temos uma base lá em Sicar, né? Temos já pessoas que conhecem a Jesus. Então, eu entendo que Jesus aqui está preparando algo, porque daí a 3 anos ele seria crucificado, ressuscitaria, viria Pentecostes. Então, depois de Pentecostes, provavelmente, a cidade da mulher samaritana foi uma base para os cristãos que vinham fugindo. Com certeza. Das então, por perseguições. isso, nós entendemos era necessário ele passar por ali. Muitas vezes nós não entendemos os planos de Deus, mas os planos de Deus são sempre maiores e sempre melhores. Né? Aprendemos com esta mulher, então, que Deus, né, através da sua infinita misericórdia, alcança a todos. Né? E quando você aceita as verdades de Jesus, você aceita que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é o Cristo, essa água, né, entrará em sua vida, ela irá transbordar, você não sentirá mais sede. Né? E você vai passar a conhecer e adorar ao Senhor. E a evangelizar, porque essa água vai transbordar e você não vai conseguir manter só com você. Com certeza. Né? Então nós aprendemos isso. E se você quer ser uma mulher maravilhosa, quer ser um homem maravilhoso, beba desta água e você vai ser saciado e vai poder compartilhar do amor e da graça de Deus com muitos. Amém.